Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à Conexão X, com essa energia maravilhosa. Boa noite, TV Cotia. Estamos em todas as plataformas, agora com a plataforma da TV Cotia também. Olha que maravilha. Estamos em 8 redes sociais e hoje, gente, eu tenho um tema maravilhoso aqui, extraterrestre em busca do homem e consciência. Antes desse tema, eu quero que vocês dêem um like, compartilhem esse vídeo. Olha, esse tema é tão maravilhoso que eu quero que vocês coloquem as perguntas da nossa amiga Cris De Pascoal. Seja bem-vinda, Cris, à Conexão X, o seu programa. É uma honra. Olá, pessoal, como vai vocês? Uma ótima noite para todo mundo. É sempre um prazer imenso, né? Às vezes o Dorim troca comigo para a gente poder fazer também algumas pautas falando sobre as visões que nós temos, as instruções que nós recebemos dos nossos amigos. E essa pauta vem a calhar, né, Dorim? Ontem eu e Dorim e Karen estivemos no SBT fazendo uma pauta aí que vai ao ar sexta-feira. Então eu queria que vocês assistissem, compartilhassem, vai ser bem legal, porque é uma forma do senso comum tomar conhecimento desse assunto, porque nós estamos no limiar de mudanças drásticas no nosso planeta. E nós precisamos estar de olhos bem abertos. E a gente precisa de cada um de vocês desperto, para que a gente possa causar essa grande mudança e transitar aí nas linhas da quarta e quinta dimensão mais livremente, né, Dorinho? Verdade. Olha, pessoal, como eu estou com a camiseta hoje em homenagem, inclusive a esse tema maravilhoso, e falando que eles estão entre nós. E o que a gente está querendo, nesse programa que a gente fez no Ratinho ontem, essa gravação tudo, e eles também, é mostrar para as pessoas que eles estão entre nós. Que eles não vieram para fazer o mal para nós, mas sim para expandir nossa consciência e a gente poder, cada vez mais, ampliar nossos conhecimentos. E hoje... É verdade, Dorinho, eles estão aí mesmo. E é uma questão de pouco tempo para que as coisas venham à tona, viu? Dorinho, o seu som está baixo para mim. Você consegue aumentar um pouquinho? Meu som? Aumento o meu som agora. Peraí que deixa eu colocar aqui o... Pronto, agora está melhor? Agora tá perfeito melhor? Agora. Tá perfeito. É que eu tô no sítio, pessoal. Hoje eu vim pro sítio aqui. Fazer vigília que maravilha, aqui. Hein? Pessoal, que legal, né, Dorinho? Os internautas da Cron e os internautas também da TV Galáctica e da TV Cotia, eu falei para Clarissa, a nossa equipe, pegar as perguntas para a Cris. Inclusive sobre uma maravilha que ela vai contar para vocês. Cris, por que seu livro leva o nome de Extraterrestre em busca do homem consciência? Eu vou mostrar para vocês, né? Esse livro aqui, na realidade, Dorinho, ele aconteceu na década de 90 e eu disponibilizei na internet. E eu tive mais ou menos 50 mil retiradas do meu livro, porque como a gente ganha muito pouco das editoras, eu achei melhor disponibilizar. Mas agora a gente está colocando no Eduz com uma nova edição, né? É bem baratinho, para ajudar até o canal a crescer aí um pouco, entendeu? Mas Extraterrestre em busca do Homo Consciência é realmente a intenção desses seres que estão trabalhando comigo, com a Karen, com o Dorim, com toda a nossa galera do bem, como diz o Simara Parisi, né? Que está impulsionando esse nível, essa busca consciencial da humanidade, para que a gente realmente venha juntos a dar esse upgrade evolutivo, né? Que é importante que nesse momento a gente esteja assim muito lúcido para conseguir transformar interiormente a gente e aí a gente transforma todo mundo, entendeu? O mundo todo, né, aliás. Por que eles te contataram, Cris? Bom, desde o começo, uma coisa que foi bastante evidente nesse contato, tanto com os Zetas, né, quanto com o Cron, que é o amparador desse trabalho que eu faço há mais ou menos 30 anos, sempre a intenção deles é o despertar da raça humana para uma conexão cósmica mais humana, mais fraterna e mais divina. Ele diz que nós temos potencialidades que precisam ser desenvolvidas, né? Mas para que isso ocorra, nós precisamos nos conhecer, obter autoconhecimento das nossas potencialidades. E ainda nós somos como crianças, né? Brincando e colocando fogo no parquinho, como diziam os brothers aí, né? Que assistem esse programa, né? Então, assim, é importante que a gente tenha essa coragem para nos olhar, para que a gente possa crescer juntos, né?
E isso precisa ter coragem mesmo, porque a gente vai precisar abrir mão de um monte de crenças irracionais que nós temos em relação a um monte de coisas dentro da sociedade, entendeu, Doni? Cris, que interessante. Cris, o que eles desejam da raça humana? Então, na realidade, eles são parentes próximos da raça humana, eles estiveram conosco desde os primórdios e eles desejam ajudar na evolução da nossa raça, no sentido de nos tornarmos mais humanos, no sentido de nos tornarmos mais conscientes e mais galácticos também, né? Porque o performance do homem galáctico é um homem que tem conexão com essa pluralidade de mundos habitados e que tem conexão enorme com a espiritualidade, mas com a espiritualidade sem máscara, sem mistificação de fatos, de cara limpa, entendeu? Ô, Cris, me conta um pouco sobre esse apelido, desde quando te contataram. Me fala um pouco sobre esse apelido aí, que eu vou deixar para ela falar o apelido, pessoal, que eu achei muito carinhoso. Então quando eu perguntei o nome do Kron, ele falou que ele não chamava Kron, mas que eu podia chamar ele de Kron devido a uma pessoa, um humano que ele contatava em Sedona, que eu até hoje não sei quem é, mas ele tem esse contato em Sedona, com um ser humano que canaliza. Então ele me falou, eles me chamam de Kron, foi isso que eu entendi. E depois, ele não perguntava meu nome, ele começou a me chamar de Blue. Blue é porque eu achava que era por causa da energia azul, né? Que havia em volta de mim, que ele me enxergava com essa energia. Sempre pensei isso. Há pouco tempo eles me revelaram que eu tenho uma genética proveniente aí dos Blue Waves, né? Junto com os felinos, entendeu? Então, assim, por isso que eles dizem que, quando houve o contato, que eu tinha uma ligação com eles, e eu só vim entender depois de mais ou menos 20 e poucos anos à frente, essa ligação genética, espiritual, entendeu? Porque as lembranças pipocavam muito aos poucos, né? Não é uma coisa, às vezes, em projeção da consciência, eu tinha alguma percepção maior, né? Do que eu tinha para fazer. Recebi muitas vezes, em projeção da consciência, instruções desses seres, de como me portar, né? De como ser nessa vida, para me tornar um ser humano melhor, porque a intenção deles, como ele sempre me diz, ninguém quer que ninguém vire anjo, a gente deseja que você se torne melhores, apenas isso. Então, eles têm uma compreensão gigante conosco. Ótimo. Tem uma pergunta aqui da plateia. Qual é a pergunta? Como? O que é a Sedona? Então, Sedona é um local nos Estados Unidos. Ele tem um contato deles lá nos Estados Unidos. O Kron, quando ele se apresentou, ele disse que eu precisava ver essa forma, mas que ele tem ligações com Arcturus, né? Que é um portal de transição entre a Terra e a reencarnação aqui na Terra de seres de outros orbes. Eles passam por esse portal para poder vir para cá. Nós temos até plateia aqui hoje, Crisa. Ó, que legal, hein? Aqui a gente está no sítio, para falar a verdade, eu estou rodeado aqui, além dos cachorros, de muitos animais, e as pessoas estão aqui escutando você aqui na plateia. Um beijo para todo mundo, inclusive para os cachorros, que são seres muito divinos, né? Eu amo de paixão bicho, você sabe disso, né, Dorinha? Nós compartilhamos dos mesmos gostos, né? No ponto de vista da Kron, os arcturianos, o que poderá ser redenção da humanidade? Eu não entendi, está muito baixo o teu som. No ponto de vista do Kron arcturiano, o que poderá ser a redenção da humanidade? Entendi. O que pode ser a redenção da humanidade? Isso. O ser humano buscar autoconhecimento. Buscar autoconhecimento, obter equilíbrio, saber lidar com essa dualidade, essa sombra, essa luz que nós temos internamente, e aí sim a gente consegue ter os poderes parapsíquicos mais avançados e conseguimos também acessar o nosso conhecimento infuso, entendeu? A redenção da humanidade está por meio do autoconhecimento, e quando a gente vai se autoconhecendo, a gente vai quebrando as nossas crenças irracionais que nos emperram, né? Então, assim, a gente só evolui quando a gente quebra algumas crenças, que a gente vai olhando para a verdade do fato.
E a gente sabendo decifrar o que é falso do verdadeiro, já é uma grande vantagem, porque a gente já não se permite mais a enganos, entendeu? Então, a redenção da humanidade é autoconhecer-se, saber quem somos nós. Nossa, que maravilha! O que significa para você ter a consciência desta conexão energética e é genética com eles? E é a genética com eles. Então, essa consciência dessa conexão energética e genética, aos poucos eu estou tomando, e também é uma grande responsabilidade, porque a gente, quando chega aqui, a gente chega meio apagado, né? E a gente que veio de outros orbes, está encarnado nesse corpo físico, a gente tem muito a síndrome do estrangeiro, a gente tem uns processos internos muito pesados, de não querer ficar, de querer voltar. Eu até já falei bastante sobre isso, que é onde esses filhos das estrelas, muitas vezes até se suicidam por não conseguir estarem aqui direito, não conseguir acessar direito tudo isso. Então, essa tomada de consciência me torna mais responsável de como me importar nesse momento aqui na Terra, nesse corpo físico e principalmente como ser humano, a minha responsabilidade, sabendo exatamente meus direitos e deveres como ser humano que estou, não que eu seja apenas um humano, eu sou um ser universal assim como você, mas a responsabilidade é grande e eu sei e tenho essa responsabilidade. Você me conhece, você sabe disso, né? Lógico. Nos experimentos da TCI, o que mais te surpreendeu? Olha, todos eles me surpreenderam. Cada experimento de transcomunicação instrumental, encabeçado aí por nossa presidente, Sônia Rinaldi, ao qual eu tenho grande devoção, respeito e carinho, porque ela é uma grande mestra e ela é uma pessoa assim, extremamente humilde, né? Porque ela recebe não só a mim, como um monte de gente que às vezes precisa ter essa conexão com os filhos que partiram. Mas todos eles me surpreendem. Mas teve um que realmente me surpreendeu muito, porque eu comecei a ter sonhos projetivos com felinos, seres felinos. Eu cheguei até a comentar com a Karen isso, e eu fiquei muito em dúvida, porque projeção às vezes é um pouco confuso. Muito embora me parecia real, eu tinha tido uma experiência de ayahuasca com esses seres, que foi extremamente real. Eu sou meio Santo Tomé, vocês sabem que eu trabalho muito com o lado científico das coisas. Eu fui ao laboratório de Sônia Rinaldi e pedi, né, que ela fizesse um experimento comigo e se tinha algum ser com aparência felina que pudesse aparecer, porque eu queria ver, eu não queria que ele falasse, eu queria ver. E nesse dia estava eu, Kátia Gaia, mais 2 membros do grupo CRON, e surpreendentemente, quando estou na parede encostada, fazendo experimento, a Sônia falou, olha aí quem está aí. E do meu lado tinha 2 seres que foram gravados, já coloquei inclusive na minha página no Facebook, orelhas aqui na cabeça, que nem gato mesmo, mas aparência humanoide, muito grande, muito alto, e com roupas o quê? Como se fossem armaduras militares. Aí eu pirei, porque você fala assim, gente, que maravilhoso que é esse universo, né? Porque ontem nós estávamos até conversando, eu e você, Karen, sobre a questão de nós estarmos numa cegueira existencial, porque os nossos olhos não alcançam padrões de onda que existem aqui na Terra. Então, a gente só enxerga, Dorim, o que é decodificado pela nossa mente. Então, tudo que for diferente, inédito, novo, nós não enxergamos. A física mesmo afirma que nós enxergamos apenas 1/10 de bilionésimo do que existe em volta de nós. Ou seja, nós somos quase cegos. Entendeu? Então, assim, enxergar essa manifestação desses seres que eu tenho visto por longos anos, 25 anos que eu estou dentro do Instituto Internacional de Transcomunicação Instrumental, pesquisando, fazendo experimentos, para mim foi maravilhoso, porque eu gosto muito de confirmar as coisas que eu vejo, sabe? Eu vi eles fisicamente, Sônia Rinaldi gravou esses seres fisicamente, espantou não só a mim, como a todos que estavam lá, pela beleza, sabe, que tem nesse universo todo, que às vezes na maioria das vezes a gente não enxerga, eles estão aqui, estão aí do seu lado, e às vezes a gente não enxerga, porque nós temos essa cegueira consciencial. E para nos libertar dessa cegueira consciencial, é preciso fazer um trabalho de burilamento interno, de autoconhecimento, para que a gente possa ser realmente uma pessoa que veja além desses 5 sentidos. Que maravilha. Você está me escutando bem agora, Cris?
Estou escutando, às vezes você fica distante, viu, Dorinho? Não, eu acabei eu mudei o microfone. Tá melhor. Ah, então tá bom. Cris, na experiência de muitos fatos paranormais, qual deles mexeu mais com a sua cabeça? Olha, Dorinho, desde criança eu experiencio vários fatos comigo mesmo, mas teve um deles que fala de espiritualidade que mexeu bastante com a minha cabeça, eu era bastante jovem. Quando meu pai faleceu, né, em 1979, eu fui no cemitério enterrar meu pai, que é aqui no Araçá, em São Paulo. Meu pai está enterrado aí no túmulo da família de Pascoal, no Araçá. E passei próximo a um túmulo. É um túmulo que tinha a figura de um rapaz lá. Ele estava com jaqueta de moto, mas era um rapaz bonito, sabe? E eu comentei com uma amiga, nossa, que lindo esse menino, tão jovem, né? Na época, 76, eu tinha 16 anos, 17 anos, 18 anos quase. 79, eu tinha 18 anos. Falei, nossa, que lindo esse rapaz. Então, foi uma prova da espiritualidade, porque depois disso eu comecei a adoecer bastante. Eu tinha tudo. Tinha dor de cabeça, eu tinha... E minha mãe frequentava Kardec. E foi bastante interessante, porque ela me levou numa sessão de mesa branca, e esse ser, ele falou, ele incorporou no médium. E eu estava na assistência, então ele falou assim, eu não quero fazer mal para você, que você me achou bonito e eu te acompanhei. Mas essa história, o médium não tinha como saber. Foi a coisa assim, uma prova muito grande de que a espiritualidade está aí, mesmo que a gente não veja. E ele falou, eu te acompanhei não é porque eu te quero mal. Meu nome é Carlos. E sabe qual é o nome do Carlos, do cara lá, Dori? Antônio Carlos Santarelli. Eu nunca vou esquecer desse nome. Entendeu? E uma outra experiência que também me chocou muito, eu sempre jovem, eu gostava de moto. E eu colecionava jaquetas militares, eu adorava. Então você vê que eu já trago uma linha meio militar no meu espírito, né? Sim. E meu primo, que é piloto, ele foi para a Itália e me trouxe uma jaqueta da Itália. Ele comprou essa jaqueta nesses brechós lá que fazem de rua. Você sabe que na Europa tem muito disso, né? Deles fazerem brechó de... Ele trouxe uma jaqueta militar. A Karen tá falando aqui, mercado das pulgas. Agora eu tô mercado tudo, das pulgas. né? Uma irmã ele me trouxe a jaqueta militar, uma mulher militar, pô. Não dá, você pô. vê? Fala sério. Ele me trouxe essa jaqueta, sabe o que aconteceu? Que foi bastante interessante. Eu comecei a sentir muita perturbação, voltou tudo de novo, sabe? Eu falei, nossa, isso, claro que foi uma coisa muito depois do primeiro, do Antônio Carlos Santarelli aí, que apareceu no Centro Espírita, né? E aí eu falei para minha mãe, eu acho melhor você me levar no seu centro novamente. E ela me levou um centro que fazia mesa, na minha época, a mesa branca era uma mesa com uma toalha branca e os médios incorporavam em volta, tinha oração, tinha tudo, minha mãe participava, minha mãe sempre foi muito ligada em Kardec, e nós fomos. O cara começa, tem um cara que incorpora um cara em italiano lá, começa a falar, aí ele falou que ele disse em italiano que aquela jaqueta era dele, e que ele tinha sido morto, e roubaram o relógio dele, e levou um tiro no peito. Aí, eu não sabia disso, eu fui olhar por dentro da jaqueta quando eu cheguei em casa, aquela jaqueta estava cerzida bem na altura do peito. E aí, o médico explicou para ele que, perguntou se tinha alguém na assistência, ele me apontava, Dorinho. Eu assim, mas ela aqui também com a minha jaqueta, ele dizia, sabe? Então, isso me impressionou bastante, e isso me deu uma clareza enorme de que a gente tem que ter muito cuidado com tudo que a gente fala, tanto que hoje, nada contra roupa de brechó, pelo amor de Deus, mas assim, eu não compro roupa usada e não uso roupa das pessoas, é difícil, muito difícil, eu não compro. Porque eu não sei, a gente não sabe as energias que ocorreram, sabe, quando a pessoa estava com aquela roupa, e aquilo marca muito, né? Então, eu tive 2 vezes casos de obsessores, um por afinidade, porque eu gostava de moto, ele estava comigo, eu era bastante bonitinha quando jovem, ele me acompanhou, e ele também está enterrado no cemitério do Araçá. Depois foi encaminhado através desse centro, e essa segunda me impressionou bastante, porque o cara falava italiano e falou da jaqueta. Nunca mais eu nem quis saber de jaqueta militar, sabe? Eu cortei o barato, porque eu falei, porque eu gostava quando ele trazia alguma coisa para mim de fora, às vezes, né, da França, mas todas roupas usadas, eu doei todas,
para não ter mais problema. Mas eu vi que a gente tem que tomar cuidado, sabe, com as coisas, porque às vezes você compra uma roupa que foi objeto de um furto e a pessoa morreu, né, por conta daquele furto, entendeu? Então, no caso desse cara italiano que foi um obsessor, ele estava procurando a jaqueta, porque ele queria localizar quem roubou o relógio dele e quem havia tirado nele na jaqueta. Ele foi para o hospital com a jaqueta, inclusive, né? Pelo que ele falou. Aí ele percebeu que eu não era a pessoa que tinha feito mal a ele e tal. Ele foi encaminhado também no centro. São essas duas coisas, desde a minha infância, né? Que eu era adolescente, isso me impressionou bastante. Depois, é claro, obviamente, foi o contato que me chocou pra caramba, que me levou a estar nesse trabalho por 30 e poucos anos já, e que eu não consigo, como eu disse para a Carice, isso está imprimido na minha alma, trazer um trabalho de consciência, porque eu não consigo sair, mesmo porque eu também não ganho dinheiro com isso, todo mundo sabe disso. Eu tenho outro trabalho, eu faço outra coisa, mas assim, é uma coisa está imprimido na alma, não tem como sair, né? E eu sinto que nós estamos num momento de um trabalho de frente que vai acontecer. Mas isso é um papo para outra hora. Não, é verdade. Cris, você teve contato com os Zetas. No início da abdução, hoje ainda tem... Qual é a mensagem deles para nós, a humanidade? Não estou te ouvindo. Você teve contato... Está escutando agora? Estou ouvindo. Está ouvindo? Você teve contato com os Zetas no início da abdução. Hoje ainda tem? Qual é a mensagem deles para nós, os humanos? Na realidade, os Zetas, eles têm um processo de hibridização aqui no planeta, onde resulta nos Essassanes, né? Eles não querem o mal da humanidade de forma nenhuma, nem tomar o planeta, de forma alguma. Se eles quisessem, eu posso garantir a vocês que se eles quisessem, eles já teriam tomado. Eles não querem isso. Ao contrário, eles têm uma coisa até de impulsionar e melhorar nossa fisicalidade através da genética, entendeu? E o contato com os Zetas, eles continuam mais, claro, obviamente, muito mais distantes do que no começo, porque aí entrou o Kron, entrou os felinos, né? Então, assim, eles ficaram mais distantes até porque as energias são diferentes, entendeu? Mas, assim, a mensagem deles é de respeito. Eles dizem uma coisa, sempre deixaram claro, que a única lei que impera no universo é o respeito. E ele sempre me respeitou. Teve um momento que eu me senti meio desrespeitada, que foi a abdução. E eles me explicaram que isso era um acordo que eu tinha, era um acordo espiritual, e que eles sabem, eles que estão em outro padrão de onda, eles sabem que não dá para dissociar a nossa vidas anteriores, vidas passadas. Para eles é tudo uma coisa só, entendeu? Como se não houvesse tempo e espaço. Eles vêm numa forma linear, passado, presente e futuro. Então, assim, eles me amparam, eles ajudaram na minha genética, aí que eles dizem, mas, enquanto a humanidade, a mensagem principal deles é de unidade, de voltar à unidade primordial, e nós temos esse conceito de unidade, porque o planeta Terra não está desassociado do homem, e o homem está se colocando à parte do planeta Terra. Então, que precisamos voltar a buscar essa unidade primordial, porque o planeta Terra ele não acaba, mas a humanidade pode acabar, entendeu? Entendi. Qual a relação dos Zetas com a Kron e agora com os felinos? Então, todos eles são confederados. Todos eles são confederados. Tanto os Zetas, os Essassanes, que são os híbridos dos Zetas, que estão, muitos que já estão aqui na forma humanoide também, como nós, né, com algumas pequenas diferenças, mas eles têm uma relação de confederação dos mundos. E quando eu falava em confederação dos mundos lá atrás, Ori, as pessoas me pichavam bastante, isso é coisa de esotérico. Não, a confederação existe, hoje está aí o ministro de Israel, o próprio Trump iria falar sobre isso, foi impedido de falar, mas isso está vindo à tona, nós estamos voltando a participar dessa confederação dos mundos. Entendeu? Porque já um quanto da humanidade já está preparada para isso.
Nós estamos saindo da nossa quarentena multissecular para voltarmos a essa grande família galáctica, sabe? Então, isso que é uma grande preparação que nós precisamos juntos estarmos fazendo, porque quando aparecer um OVNI no céu, são pessoas como eu, como você, como a Karen, como pessoas que estudam o fenômeno e que nós vamos mostrar, gente, não é assim, né? A gente precisa estar coeso e juntos, não para fazer o que as pessoas querem que nós façamos, né? Sair correndo ou simplesmente pedir que as armas falem por nós. Não, nesse momento que ocorrer isso, de um contato, é necessário baixarmos armas, né? Baixarmos bandeiras, né? Ultrapassarmos essas fronteiras de preconceito, que eles são diferentes, sim, e darmos as mãos como seres universais. Parece utópico, né? Parece, mas não é. O momento está chegando, pessoal. Não é? Vocês não acreditem que esses discos voadores estão passando para lá e para cá à toa. Né? Alguns são hologramas, alguns são bluebeams, sim, mas muitos são verdadeiros. Entendeu? Então a gente vai ter que ter maturidade. Eles não vão esperar a humanidade toda ter maturidade para ter um contato. Imagina, a maioria das pessoas já está tendo essa aproximação e está vendo. Então que a gente esteja preparado, porque uma hora vai acontecer. E ninguém vai ser avisado. Porque o Jean Valjean lá atrás, ele fez uma bobagem, ele marcou dia e hora. Eles não vão privilegiar ninguém marcando dia e hora. Entendeu? Eles não vão fazer isso. Eles vão chegar. E no momento que eles chegar, aí nós temos que estar juntos para recebê-los, de peito aberto, como pessoas mais maduras, né? Não como crianças aí que correm com medo, entendeu? E vamos aceitar as diferenças, porque é lindo essa diversidade que existe no planeta Terra, mas é mais lindo ainda a diversidade que existe no universo, né? Verdade. Eu tenho uma pergunta aqui, que olha, eu vou te Sim. falar, viu, Cris? Essa foi preparada mesmo, que vai acabar com a falação do pessoal. Essa daqui até falei, cara, eu pergunto ou não pergunto? Eu pergunto ou não pergunto? O pessoal falou, pergunta. Dizem as más línguas que você é híbrida dos felinos e outros dizem que você é dos reptilianos. Afinal, de que raça seria a sua hibridização? Olha, eu acho que híbridos dos reptilianos a própria humanidade é. E eu vou te falar por quê. Nós temos aqui um subcérebro reptiliano. Né? E por que é tão importante o autoconhecimento? Para que a gente saiba dominar esse lado reptiliano que todos nós temos, que é o lado agressivo, o lado, né, ditador, né? Então nós precisamos dominar isso. Mas que eu tenho uma porção da genética felina, eu não tenho dúvida. E isso não me faz melhor, me faz bastante feroz também. Bastante feroz, porque vai mexer com um gato, vai mexer com o tigre, para você ver o que você leva. Então, assim, é um controle interno muito grande que tudo isso exige de mim. Porque isso que me fornece é o autoconhecimento, eu saber quem sou e o que estou fazendo aqui. E eu sei claramente quem sou. Teve momentos que eu não soube, né? Como uma criança, também esperneava, brigava, mas hoje já estou muito mais controlada, entendeu? Mas, assim, isso me dá a certeza de que nós temos realmente essa possibilidade de não sermos apenas daqui, mas de estarmos aqui, entendeu? Nossa, Estamos, mas não somos. Essa foi uma pergunta que eu acho que milhões de pessoas perguntavam. Gente, olha para essa mulher. Olhando para ela e a Karen do lado, são duas felinas. Imagina eu ontem no SBT, eu estava bem guardado, gente. Uma comandante de um lado, uma comandante do outro. Duas felinonas. Eu não podia nem abrir a boca, nada errado. Para mim, tudo estava certo, porque eu não ia nem ser mordido nem arranhado por duas felinas do lado. Imagina. Nós somos um grupo de ação na Terra, né, Dorinho? Já vi várias fotos suas, onde seus olhos ficam retilianos. Como você enxerga isso? É verdade, eles ficam mesmo. Inclusive, eu mesmo não tinha notado, mas tive tantas fotos minhas copiadas e enviadas de volta por facebookianos, por pessoas do Instagram, onde meus olhos ficam realmente retilíneos.
E eu cheguei uma vez no oftalmo, né? E ele disse para mim que isso é uma coisa rara que ocorre, mas que ocorre. E ele não sabia, não tinha uma explicação muito lógica para isso. Ele jogou um facho de luz e no momento meu olho ficou meio retilíneo, ficou retilíneo mesmo. Falou inclusive que meus olhos não são azuis, que são cinzas. Olha, eu não sabia, parece azuis, né? Mas ele me colocou na máquina lá para me ver. Ele falou que são cinzas os meus olhos. E meus olhos ficam, principalmente, ele falou que no momento, tem 2 momentos que ele viu, quando estressa, que fica, né? Que eu acho que aí eu acesso o lado reptiliano e quando eu estou na paz e amor é o lado felino, entendeu? Que fica, eu estou muito feliz. Mas fica, eu já tenho várias fotos, já me mandaram, muitas pessoas, tem pessoas que me chamam de reptiliano, outras pessoas que me chamam de felina. Eu não me importo, porque eu não tenho esse conceito. Somos seres universais, entendeu? Eu não tenho nada contra os reptilianos, eles são num padrão de onda, eles não me atingem, porque eu não ressoo na mesma frequência. Eu não ressoo na mesma frequência, eu aprendi a não ressoar, entendeu? Então, assim, a minha frequência tá mais para felino porque eu tento viver uma relação linear com a natureza, uma relação de bondade e amizade com as pessoas. Então, é só não ressoar, porque todos nós temos já o nosso subcérebro reptiliano, a raça humana inteira tem. Está escrito na Torá que a serpente colocou sua semente quando estava sendo feito o Jardim do Éden. É só entrevistar o nosso querido Deepak Sankaraveda que ele vai explicar. Então, assim, eu acho que todos nós temos essa semente. Então, o controle, o equilíbrio é a melhor coisa que nós podemos buscar, entendeu? Ó, pessoal, a gente tem perguntas ainda aqui. Eu vou terminar, depois eu faço a pergunta que vocês estão fazendo aqui no chat. Pode deixar as perguntas aqui. Olha, gente, dependendo das perguntas aqui, eu combino com a Cris, eu volto aqui de novo, falo para a equipe pegar as perguntas aqui e nós continuamos quarta-feira que vem com a Cris mesmo. Eu volto de novo aqui e vejo até com a outra felina aqui se ela pode fazer junto ainda. Oh, que legal. Tá? Porque aí chama o Xavier também, aí eu quero ver. Cris, o que mudou na sua vida nesse contato com eles? Tudo. Tudo. Não tem como não mudar. Eu vejo que a gente, quando a gente está tendo contato, é como se fosse uma revelação de foto. Lembra que nós tínhamos a revelação que você sair aquela fitinha, como que chama mesmo a fitinha, Dorim? Da filmadora? O filme, né? E aí você VHS, revelava... né? Quando você tirava a foto, saía o negativo. Isso. É uma revelação do negativo para o positivo. Mas essa mudança não vem de graça. É preciso de muito esforço, né? Para que a gente se torne o que nós somos, de fato. E a nossa grande força está exatamente nisso. Saber quem somos nós. Aí ninguém te derruba. Nem a falta de dinheiro, nem a falta de amor de alguém, nem a falta... Aí ninguém te derruba. É você com você. E lembre-se, né, que sempre foi uma coisa colocada muito pelo Kron. Nascemos e morremos sozinhos. Temos que ter uma relação de codependência com tudo e com todos. É importante a gente amar, sim. Amar é a coisa primordial, mas a gente não pode se apegar, né? Que é uma coisa difícil, né? Nesse planeta material que vivemos, né? Mas para mim foi uma transformação radical em tudo que eu sou, que eu era, em tudo que eu era, principalmente. E cada dia mais essa revelação não termina nunca, né? É uma coisa interminável, porque você vai descobrindo, você fala, pô, preciso trabalhar nisso também. Porque eu não tenho intenção nenhuma de virar anjo, porque deve ser muito difícil virar anjo nessa vida. Tem que ter muito... Mas aí, ser um ser humano melhor, isso já é uma grande coisa. Olha, Cris, até hoje eles mantêm contato com você? Até hoje. Claro que mais esporadicamente, né? Mas, por exemplo, eu escrevo muito e eu sempre falava assim, só para vocês terem uma ideia, eu tenho material para fazer uns 5 livros, mas eu fico na dúvida em algumas coisas, porque como eu sou uma pessoa que eu sou muito ligada em poesia, eu sempre gosto, eu recebo blocos de informação, então é claro que tem o perfume deles e o meu, né? Então não tem como eu não interferir nas canalizações, por isso que eu não coloquei os livros, porque eu estou fazendo uma série de livros aí agora, tentando tirar esse meu lado de interferência poética, tal, que é uma coisa que eu curto muito, entendeu? Colocar mais as mensagens
na linha deles mesmo, que eles são muito racionais, né? Muito mentais somáticos, que a gente fala. Certo. Quando eles farão contato com você, com a gente, né? Com a massas? Então, comigo eles já fazem, né? Na verdade, com as massas, nós estamos no limiar. Nós tínhamos aí uma programação dos Zetas aí, para 2020, mas eles estão respeitando algumas coisas que tem aqui na Terra. Não são governos, não. Existem por trás desses governos outros governos. E eles não combatem guerra fazendo guerra. O lance deles é energético, o lance deles não é invasão, entendeu? Então, qualquer ser que possa aparecer e que nos cause pavor em algum sentido, nos queira aparecer ditador, por exemplo, a gente pode questionar, porque aí realmente não é positivo. Nós temos aqui no nosso planeta já seres que não são muito positivos, que nos fazem reféns, como os homo capenses, que estão ligados à economia mundial e às religiões. Mas está sendo muito conversado, porque se chega a força dos felinos aqui, aí o bicho pega mesmo, porque os felinos, eles não vêm com... A energia deles para esses seres é insuportável. É como se você pegasse uma lanterna e entrasse num local totalmente escuro. Os seres não conseguem nem vislumbrar, entendeu? Então, os felinos, eles são seres muito avançados, não só tecnologicamente, mas consciencialmente. Então, assim, a guerra não é essa, sabe? Mas estão convidando esses seres a, né, sair do planeta Terra, porque o planeta não pertence a eles, mas de uma forma amorosa, de uma forma... E eles não querem, eles estão dando aí todos os últimos sinais de resistência, né? Achando que o poder, esse poder temporal que esses nossos políticos têm, que é tudo. Você pode acreditar no que eu vou falar, gente. Vocês vão ver, daqui até 2025, 2030, vai haver uma queda geral de tudo que é fake, de tudo que é falso. Porque eu quero ver quando esses caras chegarem aí, muita gente que brinca com eles, né? Vai ficar com a cara no chão, né? E vai realmente se desiludir com um monte de coisa aí, porque eles não estão aí para brincadeira, Durinha. A gente percebe que tem muita fascinação de massa, muita gente mal intencionada, usando deles até como religião. Não pode, gente. A coisa é muito séria, sabe? Cris, esse livro que a gente está aqui, maravilhoso, como que nasceu ele assim? Quanto tempo faz? Quanto tempo demorou para você escrever? Então, na verdade, esse livro já estava escrito, né? Ele nasceu do contato que houve comigo, né? Em 1988. Então, eu tentei relatar de uma forma bem simples, bem objetiva, o que aconteceu comigo, né? A ponto do senso comum entender o que eu estava querendo falar, entendeu? Porque eu acho que as pessoas, às vezes, elas se perdem. Eu não queria me perder. Então, eu relatei a história, realmente, tudo o que aconteceu eu pude relatar aí, de uma forma simples. Na realidade, todo esse livro resultou em mais 2 ou 3 outros livros, porque não cabe todas as histórias. Eu fiz um programa, inclusive, chamado Fator Paranormal, que são capítulos aí televisivos que abordam toda a minha história, contando desde o começo, inclusive, essas questões espirituais que ocorreram comigo. E o que eu penso é o seguinte, ele é uma forma de trazer uma mensagem e deixar o meu legado também, sabe? Extraterrestre em busca do homem consciência. Porque é isso que eles querem, despertar a consciência na nossa humanidade, para que eles possam chegar e realmente ter uma relação linear conosco. Eles não querem invadir o planeta Terra. Se assim quisessem, eles invadiriam. E eu deixo isso muito claro. Então, quem quiser, gente, está aí no eduz.com, né, .br. Vocês podem acessar o link aí também que tem. Você colocou o link aí, Dorinho? Já tá tá agora já. Então, tem o link aí, vocês podem acessar. E a ideia foi essa, trazer uma nova edição, né? Mostrando as possibilidades que nós temos, né? E que a mudança do planeta está na palma das nossas mãos. Cabe a nós. Se a gente quer mudar nosso planeta, primeiro a gente tem que mudar as coisas que não estão legais em nós. Porque o problema mundial, pessoal, é, antes de tudo, individual. A gente tem que ter consciência disso. Ô, Cris, fora
fora esse livro, você já está preparando para a próxima edição? Porque tem muita coisa aí, né? Na verdade, eu estive com o Marcos Rezende da Globo durante 4 meses no CROM. Inclusive, tive pessoas próximas aí do meio espiritualista que acompanhou a presença do Marcos Rezende. Ele fez um chamado o Caso Cris. O Caso Cris era para ir como um caso especial na época que estava tendo os casos especiais na Rede Globo. Marcos Rezende colocou, vocês podem procurar, inclusive, o Marcos Rezende colocou nas páginas dele esse Caso Cris, porque ele escreveu junto comigo. Eu ia falando e ele foi escrevendo. E era para se tornar um caso especial. Um dia vai se tornar, tenho certeza disso, porque as pessoas conhecem a minha seriedade e isso, nada do que é feito é descartado, todo dia tem utilidade, entendeu? Então, assim, e foi bem legal, porque, assim, o Marcos Rezende é um cara muito espiritualista, ele foi um dos diretores da Rede Globo, e eu tenho amizade com ele até hoje. Quem quiser pode até buscar aí não sei se está ainda na página dele, porque eu não coloquei, como era um trabalho dele, eu não coloquei, mas na próxima vez que a gente fizer o programa, eu mostro aqui para vocês o livro O Caso Cris, que é um livro que futuramente também vou colocar à tona para vocês, explicando o que esses seres querem de nós, qual é a intenção de tudo isso. Eu já venho falando isso em todos os programas, né, Dorinho? Então, assim, é mais um adendo ainda para quem não conhece, entendeu? Cris, nós já temos pergunta aqui para fazer um outro programa. Eu quero saber se você aceita ser convidada no seu programa para você dar outra... Claro, Dorinho. Porque tem muito... O pessoal está pedindo para você falar dos reptilianos, dos dragonianos, dos arcturianos, dos felinos. Então veio assim eu tive uma experiência muito contundente. Eu tive uma experiência bastante contundente junto com a Kátia Gaia com os reptilianos, né? Porque eu fui para o Egito já e quando a gente estava a caminho, né, da Níbia, e aconteceu um fato muito interessante, porque eu estava no 3º andar, e nós estávamos numa turma de 20 pessoas, e um amigo da gente estava no 13º andar, o Alan. E eu almocei, deitei assim, mas não estava com sono, deitei para dar aquela relaxada mesmo, né? Porque você anda bastante, você vai parando, o navio vai parando e você vai pegando um ônibus para ir visitar os templos. E a gente ia visitar um templo, e justamente no local onde tem o deus Solbeck, que é um deus reptiliano. E foi bastante interessante, porque eu nunca imaginei que fosse acontecer isso, né? Eu estou deitada em decúbito dorsal, ou seja, de frente, né? E dei uma fechadinha no olho. De repente, eu olhei, tinha um ser reptiliano. Sabe quando ele passa a mão na cintura assim? E olha, cara a cara, ele colocou. Ai, mas eu dei um pulo da cama, gente. Ele colocou o rosto dele assim, bem próximo do meu, e ficou me olhando. E ele era um humanoide reptiliano, mas com a pele cracolada, assim. E nisso veio o Alan bater na minha porta. E eu levanto, eu estava até ofegante, e o Alan falou assim: gente, apareceu um reptiliano no meu quarto. Eu falei: meu, acabou de aparecer aqui, entendeu? Então foi um negócio muito contundente, entendeu? Aí quando eu chego na Níbia, olha só, isso foi a Kátia, estava junto comigo o tempo todo. Chego na Níbia, você sobe um barranco de areia, até difícil de andar lá, sabe? Sim. E eles queriam répteis, né? Tanto que eu tirei foto com os répteis na mão. E aí eu subi e tinha um cara que ele fazia com madeira animais. E ele olhou para minha cara, ele me deu um jaguar. Eu falei: não, eu não quero comprar. E lá as coisas são muito baratas para nós, brasileiros. O nosso dinheiro lá valia naquela época 10 vezes mais do que aqui. E ele me deu um jaguar de madeira. Aí ele falou para o meu guia, porque eles falam muito gutural, né? Sabe, assim, falando muito pela garganta, você não entende nada, não tem um dialeto que você consiga entender no Egito. Aí ele falou para o meu guia que aquilo era um presente dele para mim. Eu falei: não, eu quero pagar então, já que ele quer, né? Porque eles são muito pobres lá, entende, Dorinho? Aí ele falou assim: eu estou te dando porque você tem proteção do povo jaguar. Aí eu falei para o guia: quanto você acha que vale? Ele falou assim: dá $5. Eu peguei dei $10 para ele, né? Por causa do jaguar. Eu trouxe um jaguar de madeira. E aí, passou.
Aí eu e a Kátia fomos fazer a Mystic Fair e veio o pessoal, como que chama lá? Também é da África. São africanos que vieram, eu não sei se é Zulu, é uma tribo, que eles vieram, nós fomos fazer reportagem. Quando eu chego lá, o cara falando na língua deles, a Kátia comigo, aí ele fala a mesma coisa. Jaguar. Olhou para mim, bateu no meu ombro e falou, Jaguar. E eu achei bastante interessante, porque dois seres que não tinham conexão alguma, entendeu? Então, são coisas assim muito fantásticas, né? Que ocorre que a gente não tem explicação. Estava olhando ali. O pessoal está deixando bastante pergunta para você, Cris. Uma das perguntas para a gente encerrar aqui do nossos internautas, por que algumas pessoas conseguem ter mais contatos do que as outras pessoas? Tem mais facilidade? Olha, no meu ponto de vista, como diz o nosso querido Boris Petrovich Tesla, né? Aliás, falamos dele, um beijo ao Boris aí. Eu penso que tudo no universo é energia, frequência e vibração. Quem está com contato é porque tem a ver com esses seres, né? Nada é ao acaso. O universo não desperdiça oportunidades para que a gente cresça. Por trás desse grande cenário chamado Terra, existe um motivo de tudo, né? E por quê? Então, eu acredito que é uma questão de frequência, porque algumas pessoas têm mais, outras têm menos, porque algumas... E tem uma coisa que o Kron sempre me falava, eu quero deixar aqui. Você que procura, de certo encontrarás. Encontrarás, sim, aquele que te faz procurar. Então, pensa nisso. A gente não se envolve com quem não tem a ver com a gente, né? Então, se a gente está nesse meio, né, é porque a gente tem a ver com ele, entendeu? É frequência, energia e vibração, é uma coisa só. Cris, eu quero te agradecer pela presença aqui na Conexão X, que é o programa da Cris de Pascoal, e hoje sendo apresentado pelo Wagner Dorim. E a nossa entrevistada é a Cris de Pascoal. Cris, deixa uma mensagem para o pessoal agora, maravilhosa. Seus contatos, olha, como eles podem comprar seu livro. Primeiramente, Dorim, eu queria deixar claro assim, para as pessoas que nós todos podemos ser pequenos por opção ou grandes por determinação. E quando eu falo de grandeza, eu falo de grandeza de alma, porque esse papel pintado chamado dinheiro, que corrompe tantas pessoas, você não vai poder levar para além. Então, pensa nisso, né? E esteja plugado no bem, faça o bem, ajude os animais, ajude as pessoas. Nós somos a maioria, nós podemos mudar tudo que está aí. E eu creio realmente que você, juntos, nós podemos fazer de todo esse cenário um grande paraíso. Gratidão, Dorim, gratidão à TV Galáctica, gratidão ao Kron TV aí, que os meus amigos estão aí direcionando também. Um beijo a todo mundo, um beijo ao Dorim, que sempre, a Karen também, que está aí próxima, que sempre foi tão, assim, aberto e tão amigos meus, né, em todas as jornadas. Gratidão, viu, Dorim, por essa conexão que nós temos, viu? Obrigado, pessoal. Olha, compartilhe essa live, curta, se inscreva lá na Kron TV, se inscreva lá na TV Galáctica, na TV Cotia também, que agora é a nova parceira com a gente aqui, inclusive com parceria também com a Cris aqui, que eu falei com eles. Um beijo à TV Cotia aí, e vamos pedir para que você se inscrevam, pessoal. A gente precisa levar esse trabalho cada vez mais adiante para que o maior número de pessoas despertem. A TV Galáctica tem uma rica proporção aí de pessoas que estão dispostas a ajudar nesse trabalho maravilhoso que é o de despertar consciencial. Então, estejam ligados, estejam plugados, aprendam, aproveitem, façam o máximo melhor possível e seja o seu máximo melhor possível. Gratidão, Dorim. Grande abraço. Gratidão. Boa noite, pessoal. Beijo para vocês.